lado, não é? Tem que levar em conta o aspecto político que aí está adiante. Nós temos uma eleição que é fundamental para a Paraíba, é fundamental para o Brasil, em função desse ovo da serpente fascista que estão construindo. É fundamental essa eleição e é fundamental para a Paraíba, porque o corte que foi dado na Paraíba, se ele se consolida, se ele tem mais um ciclo, ele não vai gerar um retrocesso, porque muitas forças do atraso que ainda atuam, ainda buscam iludir, essas forças efetivamente estarão secundarizadas completamente. O exercício do executivo, o exercício do comando do Estado. O meu pensamento precisa naturalmente ser esse. E a tudo isso eu chamo de projeto. Projeto é um conjunto de ideias e de ações que você vai se movimentando ali no dia a dia. Projeto é isso, não é? E eu teria que ter a confiança de que esse projeto seria, como diria, seria inatacável. Inatacável. Porque eu tenho consciência do meu peso nas eleições. Eu tenho consciência disso. Isso não precisa eu expressar nas eleições passadas. Mas eu tenho consciência disso. Isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que ninguém. Isso quer dizer que eu represento um polo, um projeto. E que esse projeto galvanizou muita gente, muitos companheiros por esse estado afora. E é essa percepção de que a ninguém seria dado, a ninguém que se utilizou inclusive deste projeto para poder estar ao meu lado, para poder estar ao nosso lado, a ninguém, o cara Adriano, aqui eu acho que eu não cumprimentei e troco também, a ninguém se daria o direito, penso eu, porque eu não queria esse direito, de achar que a Paraíba teria um outro e um novo governo. O governo é esse com seus erros, mas com seus profundos acertos. A lealdade na política ela é fundamental. É claro que as pessoas não são obrigadas a isso, mas é fundamental se compreender que quando você tem determinadas posições dentro de um processo, é preciso respeitar essas posições e não achar que as coisas caem do céu, não achar que as pessoas são obrigatoriamente tragadas pelo desejo pessoal legítimo, mas pelo desejo pessoal de ter algum cargo ou algum mandato. Eu costumo dizer isso, acho que aqui todo mundo já me ouviu dizer umas 97 vezes isso. Eu já tive talvez mais do que eu merecesse, né? Mais do que eu imaginasse, muito mais do que eu imaginasse, né? Há 20 anos atrás eu não poderia, sei lá, como vereador, ou há 25 anos atrás como militante sindical, imaginar que a Paraíba pudesse me dar a oportunidade de governar. Talvez eu nem me achasse à altura disso, né? Mas assim foi a história. Assim foi a história. E é muito importante que a gente preserve isso sendo militante. Eu sou militante. Eu posso ter 10 mandatos e posso ter nenhum. Eu vou continuar pensando e agindo da mesma forma. É claro que vocês não terão interesse em me escutar quando eu não tenho a representação, que é normal e que é lógico, né? Porém, eu continuaria a agir, a pensar da mesma forma e continuaria a cultivar as relações que porventura eu possa cultivar com a mesma lealdade que eu busco ter com os meus companheiros e as minhas companheiras. Diante de tudo isso, meus queridos companheiros, eu só posso dizer que a minha melhor movimentação de Ricardo, que hoje ocupa o cargo de governador, que eu possa fazer pela Paraíba é permanecer no governo.
É claro que uma decisão como essa mexe com a minha vida pessoal. Uma decisão como essa, talvez alguns companheiros me diziam: Ricardo, não por mim, mas por esse projeto que eu tenho a honra de hoje representar. Alguns companheiros diziam: Ricardo, é importante no cenário nacional que a gente tenha um nível de disputa bem delineado nesse combate a essa célula fascista que o Brasil está desenvolvendo. É claro que isso é importante, mas isso não é mais importante do que preservar a perspectiva da continuidade das mudanças dentro da Paraíba. Eu sei o que significa você fazer parte de um quilombola, como lá de Barra de Oitis, lá em Diamante, e receber a visita de um governador para inaugurar um sistema de abastecimento d'água, como eu fui lá com muita honra, fui almoçar com os companheiros, para poder quebrar o estigma de que ao povo é dado simplesmente a condição de poder votar de 4 em 4 anos. Eu sei o que significou para mim entrar em Carrapateiro no dia 1º de maio, para poder declarar livre a Paraíba de cidades isoladas através do asfalto. Eu sei o que significa, meu caro Geraldo, estar construindo a maior obra com recursos próprios desse estado, que é a adutora Curimataú, que vai dar quase 300 milhões de reais, que nós estamos fazendo com recursos do povo da Paraíba. A Paraíba antes, quando muito, pintava meio fio, caiava escolas e chamava isso de obras. O dinheiro do povo não aparecia, com algumas exceções naturalmente, mas num determinado período isso deixou de acontecer literalmente. E são esses que eu, no comando do governo, com as ações que esse governo tem, com as coisas boas para o povo que esse governo produz, são esses que serão combatidos para que as novas e as boas continuem a seguir adiante por dentro desse estado. Esse é um compromisso, não é de político, mas é de vida. Para mim, o mais importante é olhar para a Paraíba e, ao invés de apresentar aqui uma carta renúncia, que seria o mais óbvio, que seria o mais natural na política, eu estou apresentando um calendário de inaugurações para esse estado. Neste ano, nós vamos inaugurar ainda dentre 220 obras. Dentre 220 obras, todas elas pagas. Nós quebramos a lógica da política aqui dentro. É por isso que a oposição não tem o que dizer. É por isso que a oposição, quando muito, tenta construir factóides, agressões pessoais através de calúnias e mentiras. E elas se perdem, observe, vão um dia, no outro dia a maré leva. Elas se perdem porque elas não têm consistência por não terem verdade. A verdade é fundamental. Mas a gente vai inaugurar a etapa 1 e vamos chegar próximo da etapa 2 do canal Acauá-Araçagi. Quem viver verá. Daquela região lá de Itabaiana, Salgado de São Félix até Araçagi, você vai ter a possibilidade de termos a maior fronteira agrícola que esse estado já teve para fruticultura e cultivo de grãos. Isso significa dinheiro circulando, perspectiva de desenvolvimento. É outra história. Nós semeamos, agora o povo precisa colher. E só colherá se tiver a mesma caminhada à frente deste governo. Se esse povo tiver o mesmo caminho, vai colher de uma forma esplendorosa essas coisas que eu aqui estou relatando. Nós vamos inaugurar até Soledade, Boa Vista e Soledade, a doutora Transparaíba, a doutora do Curimataú. Nós vamos chegar com água lá, as águas do São Francisco, que o doutor Luiz Inácio, que é doutor honoris causa, nas 6 maiores universidades do mundo, Harvard, Oxford, do mundo. Então eu posso chamar de doutor. Aliás, eu não sou doutor,
eu tenho apenas um curso superior em especialização. Mas o Lula é um doutor, né? Doutor honoris causa nas 6 maiores universidades. Mas essa água que lá começou e veio para cá, né, ele vai chegar já para que até Soledade possa ser consumida, né? A doutora de Emas, a doutora de Carrapateira, a doutora de Piancó, 6 escolas técnicas, 6, incluindo a de Campina Grande, incluindo a de Patos, incluindo a de Souza, incluindo a de Itaporanga, a de Guarabira. Ou seja, você tem... Nós vamos inaugurar ainda 31 estradas. Se você dividir os 9 meses que faltam por 31, e se todas fosse para estar pronta agora, claro, nós teríamos aí praticamente quase 4 estradas por mês. Esse é um estado que aprendeu a fazer 1 quilômetro de asfalto por dia, que inaugurou uma obra rodoviária pelo DR a cada 17 dias, Gervásio. Isso é algo que você não tem aqui nesse Brasil da crise. Esse é o estado que era o último PIB per capita do Nordeste. Aliás, o 7º, perdão, dos 9, era o 7º em 2010. Hoje nós somos o maior PIB per capita do Nordeste. Em 7 anos, nós combinamos presença do poder público, investimento do poder público, com criação de um ambiente que desse ao empresariado a confiança e a credibilidade para poder fazer investimento. Nós estamos vencendo a crise, nós não estamos sendo vencidos pela crise, ou então deixando a crise passar. Nós estamos enfrentando a crise. E, sinceramente, alguns do Brasil ostentam essa condição, mas a Paraíba ostenta. Né? Ostenta. Isso é uma coisa que é fundamental. Né? Está chegando no dia 4 de agosto um novo helicóptero. Né? Diversos municípios estão tendo pavimentação. A oncologia de Patos, nós vamos inaugurar daqui a algumas semanas. Eu quero inaugurar o hospital de oncologia lá em Patos para poder cuidar de gente que hoje está vindo com o Napoleão Laureano e precisa ser atendido lá com conforto, com a proximidade da família, com as coisas que são essenciais. Observe que 90% da rede de oncologia do país é filantrópica. Na Paraíba nós fizemos a opção, porque não tinha outra forma, de fazê-la pública, para poder descentralizar aqui o nosso Napoleão Laureano. Né? Vamos inaugurar o Hospital de Picuí, o Hospital de Cacimba de Dentro, 29 escolas e municípios, a rede de abastecimento em Assunção, a doutora de Caraúbas, 3 novas barragens, Pedra Lisa, Cacimbim e Portos, 50 dessalinizadores. Nós vamos investir 35 milhões lá no agricultor familiar, no Cariri, no Privataú, com dessalinizador, com palma, com cimento. Ou seja, esse momento que a Paraíba vive é um momento que não me permitiria não ter o prazer, sinceramente, de poder continuar à frente desse estado. Eu não faria isso por um mandato. A continuidade do trabalho que nós estamos desenvolvendo na Paraíba e a melhoria desse trabalho, porque eu tenho certeza que quem me suceder, pensando como nós pensamos, vindo desse ventre que todos nós viemos aqui, né? Eu tenho certeza que o próximo governo fará mais do que nós fizemos. Interligará cada vez mais coisas, porque a política que eu digo fina, ela estará presente, porque a política mais dura, mais rara, ela foi feita. A infraestrutura do Estado mudou muito. É isso que eu digo para Paraíba, que para mim, o mais importante é olhar para esse Estado e olhar para esse povo. Nós estamos tendo a grande oportunidade da Paraíba. E porque o governo teve coragem de enfrentar privilégios, teve coragem de enfrentar pressões indevidas, teve coragem de sempre enfrentar, né, todo tipo de comportamento que visava, e até as incompreensões que são naturais e também legítimas. Muitas vezes você não compreende uma coisa e você discorda e depois você é convencido. O método do governo foi ter convencido em muitos embates. A Paraíba tem passado por esse processo.
Eu particularmente digo para vocês que eu fico no governo feliz, realizado, sabendo que a história me cobra, e a história não me cobra simplesmente ter um mandato para mim. A história me cobra ter a responsabilidade com a Paraíba. Eu estou tendo responsabilidade com a Paraíba. Não haveria canca-pé dentro do governo. Eu não admitiria, sinceramente, nenhum tipo de comportamento que não respeitasse a vontade expressa do povo em relação ao projeto que eu apenas represento. E se alguém pensou diferente, pensou errado. Eu não queria, ou não estaria satisfeito vendo a Paraíba desandar e Ricardo ter um mandato de senador. Um mandato de senador pode ser bom, pode ser ruim. O importante é que a gente tenha senadores comprometidos com o povo. Porque o trabalho pode ser feito por qualquer um, claro. Essa é a questão central. O importante é que a gente siga essa caminhada. E o importante é que eu esteja aonde seja necessário eu estar. Eu acho que é extremamente necessário eu continuar à frente do governo para que o governo possa continuar a produzir esses frutos que estão sendo produzidos. Eu repito, da minha parte eu já tive mais do que propriamente eu teria imaginado há 25 anos atrás, há 20 anos atrás. Da minha parte, eu só não me digo satisfeito porque eu queria e lutarei para que seja feito muito mais. É por isso que eu acredito no candidato do nosso projeto. É por isso que eu acredito nos candidatos do nosso projeto. Porque isso aqui não é uma briga, não é uma rinha, não é uma disputa pessoal, é uma disputa de concepção de vida que inclui a política. É isso que está em jogo na Paraíba. A Paraíba não está em jogo um mandato para fulano ou cicrano, ou para Ricardo. A Paraíba está em jogo se o atraso ele vai ser derrotado de novo. Se está em jogo se nós vamos ter capacidade de cada vez mais sensibilizar a população para que, ao invés de fechar a porta, abrir as portas em direção sempre ao futuro, gerando esperança e gerando principalmente respeito e dignidade num país que mais do que nunca precisa disso, como nunca. O exemplo da Paraíba é um exemplo importante. Esse estado é pobre, esse estado não tem grandes recursos, a sua economia ainda é muito primária, mas é um estado que se superou e conseguiu fugir do cerco porque teve coragem. Tem muito político por aí por fora que não tem coragem. Nós temos coragem para poder enfrentar as coisas, construir coisas novas. É esse compromisso que eu peço a cada um dos companheiros que aqui está. Quem está dentro da gestão, eu quero que se esforce cada vez mais, erre cada vez menos e acerte cada vez mais. Essa é mais do que um pedido, é uma determinação. A Paraíba vai ver um governo que chega ao seu 8º ano e vai chegar no dia 30 de dezembro inaugurando obras. Essa é a diferença que eles não conseguem combater. Essa diferença de postura, de política, de ação, de projeto, eles jamais conseguirão chegar próximo do debate da política, porque eles sabem que não tem como chegar próximo. E o Estado não poderia sair dessa caminhada. Esse é o melhor momento do Estado. Infelizmente é o pior momento que o país vive, mas é o melhor momento do Estado. Eu aprendi que aqueles que conseguem remar contra a correnteza, contra a maré, quando essa correnteza diminui, esse esforço inicial se multiplica muito, o avanço é muito maior. Eu aprendi isso. Nós estamos fazendo
Nós estamos remando contra essa correnteza e estamos vencendo a correnteza, estamos superando, né, a correnteza. Eu acho que a Paraíba vive um momento muito singular por conta disso. Eu não poderia colocar isso em risco em hipótese alguma. Em hipótese alguma eu colocaria isso em risco. Eu me nutro sempre de uma coisa chamada responsabilidade. Eu busco ser muito responsável. E eu acho que todas as forças que compõem o nosso espectro político, todas elas, que têm suas ideias, ninguém aqui pensa igual, porque não é obrigado a pensar igual, e não é bom pensar igual. Nós construímos uma convergência. Isso é que é fundamental, isso é que é importante. Essa convergência existe aqui dentro dessa gestão. Nós estamos remando para o mesmo ponto. E eu peço a essas forças que compreendam a minha decisão. É a melhor decisão. Esse barco vai continuar a navegar em águas tranquilas. O Estado vai continuar a ter um comando sereno, respeitoso e ao mesmo tempo não oportunista. Porque eu não sou oportunista. Eu só me sirvo daquilo que me dão legitimamente. Aquilo que não me dão legitimamente, eu não me sirvo. Eu não sou dessa forma. E não posso deixar ninguém fazer isso. Eu tenho a condição de impedir. Então, meus queridos amigos e amigas, me desculpem pela demora, mas ela se fazia necessária. A demora de expressar isso. Essa não é uma decisão fácil. É uma decisão que é um pouco diferenciada, digamos assim. Então eu tinha que ouvir muito, eu tinha que pensar muito. Mas eu digo a vocês que eu estou tranquilo e feliz com o rumo das coisas. Pela Paraíba, tudo. Um mandato não vale entregar a Paraíba ao atraso. Aos que festejavam, ou então aqueles que agora sim vão poder ter a oportunidade de se definirem na vida, que se definam. Agora arranjem argumentos, arranjem ideias, porque serão novamente confrontados com quem além das ideias tem a prática, tem a realização. É para isso que serve a política. A política não serve para produzir factóides. A política não serve para produzir mentiras. A política não serve para poder criar situações de ataques pessoais onde efetivamente a verdade não se estabelece. A política pode e deve ser dura, porém não desonesta. Porém não desonesta. A carapuça de raiva onde evidentemente possa caber. Agora a política para mim é isso. E eu tenho tanto respeito pela política, mas tanto respeito pela política, que eu acho que o maior crime que estão fazendo no Brasil é criminalizar a política. Esse é o maior crime. Essa tentativa permanente de criminalizar a política. Porque afasta o povo do racional. Afasta o povo do seu instrumento de permanente mudança numa sociedade tão desigual como é essa que a gente vive. Eu agradeço a todos a paciência, a oportunidade e sinceramente a confiança. O governo não acabou, ele está só começando. O governo começa a cada dia. E é por isso que a gente que está no governo precisa estar à altura desse sentimento, dessa responsabilidade. Essa é a questão fundamental. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, Vitor Tavares.